Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nossa querida irmã aí, Sandra, já está aí nos acompanhando aí nosso estudo. Estamos mais uma sexta-feira aqui, com a graça de Deus, com a permissão do Senhor. Irmãos, à medida que os irmãos forem entrando, gentileza, avisa para nós aí se o áudio, a imagem está tudo ok, para a gente estar fazendo aí as devidas correções. Dá um feedback para nós aí, isso é importante, tá? Às vezes a gente pode esquecer aí alguma coisa, algum microfone. Tá? Sandra, se você estiver aí acompanhando, vê como é que está o áudio para nós aí, por gentileza. A imagem está ainda tudo ok. Vamos esperar aí mais uns minutos para ver, esperar para ver se mais alguém entra. Irmãos, compartilhe esse link para o maior número de pessoas que você puder, a fim de que as pessoas possam aprender mais da palavra de Deus, principalmente desse livro, o Apocalipse, que tantas pessoas receiam, né? Tantas pessoas eles têm medo desse livro, mas irmãos, nós que somos salvos, que somos a igreja do Senhor, para nós é uma alegria saber, irmãos, que o Senhor Jesus ele triunfou, né? Quando nós podemos ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, irmãos, no final o Senhor vence, né? Ele é vencedor, ele reina. Então, a preocupação do livro de Apocalipse, irmãos, deve ser para aqueles que se perdem, né? Mas nós que somos igreja, estejamos em paz, não precisamos ter receio, muito menos medo desse livro, porque esse livro relata, irmãos, a vitória da igreja, né? Estaremos eternamente com o Senhor, porque ele reina. Amém, irmãos? Então, não devemos ter medo desse livro. O livro do Apocalipse ele é um livro realmente cheio de figuras, né? Mas com toda a regra, né? de interpretação, o texto dentro do seu contexto, a Bíblia explicando a própria Bíblia. O livro do Apocalipse não é, como muitos pensam, né? um livro indecifrável, um livro misterioso. Não é, irmãos. A Bíblia é o único livro onde, toda vez que a gente abre esse livro para ler, o autor está conosco, está do nosso lado, que é o Espírito Santo, quem foi que inspirou os homens de Deus a escreverem a sua palavra. Então, compartilhe esse link com o maior número de pessoas para que é, 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 não somente os crentes, né, mas principalmente os descrentes, eles saibam, irmãos, que haverá um juízo, que o Senhor há de julgar toda a terra, vivos e mortos. Então, isso é muito importante. Nós vamos ver hoje uma passagem do nosso estudo, onde fica bem claro a responsabilidade nossa, né, da igreja, em compartilhar essa mensagem de salvação, né? Assim como foi nessa passagem que nós vamos ler. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de divulgar, de proclamar esse evangelho de salvação para todos. Amém, queridos? Acredito então que deve estar tudo ok aí, com imagem, com áudio, imagem, é isso? Quem for entrando aí, irmãos, na live, no estudo, vai dando uma boa noite, vai aí participando, interagindo, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, né? O que nós não pudermos responder nessa aula, nesse estudo, né? Ao longo da semana a gente vai respondendo aquilo que a gente não sabe assim de bate pronto, a gente vai estudar e vai pesquisar para não ficar falando besteira, né, irmãos? Então, irmãos, sem mais delongas, porque o tempo ele passa muito rápido. Vamos então estar iniciando essa noite de estudo do livro do Apocalipse, para ser mais específico aí, o pastor Fagner e o diácono Donizete, na sexta-feira passada, já deixou, né, no estudo lá que eles completaram sobre o milênio,
do que nós vamos estar tratando a partir dessa sexta-feira. É provável que a gente gaste 2 sexta-feiras para falar sobre o tema, que é o juízo do trono branco. É o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, né? Sem pressa, irmãos, sem correria. Né? Eu não gosto de fazer as coisas correndo, né? de estudar, de ministrar um estudo correndo. Né? Eu gosto de fazer as coisas com calma. Inclusive, né? Nas igrejas, essa lição ela é feita num único dia. Então, é um conteúdo muito vasto, principalmente eu, o Diácono Donizete também, a gente não se limita somente com as referências que há na revista, a gente também acrescenta muitas coisas de estudo que nós fazemos à parte, né? Porque se for para chegar aqui e ler a revista, irmãos, isso aí não tem mistério, né? Mas você tem que agregar alguma coisa, você vai explanar um versículo, então isso demanda mais tempo. Então, por isso, eu não tenho pressa de gastar aí 2 sexta-feiras, se for o caso, para a gente ministrar essa aula com toda a riqueza de detalhes que ele merece. Irmãos, vamos estar então pedindo a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus nesse momento, né, nesse dia, nessa sexta-feira, amém, queridos? Se você está aí assistindo, participando desse estudo, baixe agora a sua cabeça, tenha um momento agora de intimidade, de comunhão com Deus através da oração, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, neste momento, a sua iluminação, Pai. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, que o Senhor venha me capacitar, Senhor, para estar ministrando, Senhor, esse estudo a Deus de um tema tão pertinente nos dias de hoje. Que o Senhor me capacite para ministrar, que o Senhor capacite aqueles que estarão ouvindo, Senhor, seja aqueles que estão acompanhando ao vivo, sejam aqueles que irão, Senhor, ver esse estudo amanhã ou depois, mas que o Senhor possa estar falando a Deus aos nossos corações, nos guiando, Senhor, a toda a verdade, Pai. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer tratar, Pai, nesse estudo, a Deus, com as nossas vidas, que possamos sempre, Senhor, retirarmos, Senhor, algo prático, que nós possamos praticar em nossas vidas, ó Deus, desse estudo. É o que nós te pedimos, Senhor. Abre o nosso entendimento, que o teu Espírito nos guie, nos ilumine, Senhor, e que o Senhor possa estar nos ensinando, a Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quantas pessoas tem? Quando tem mais alguém? Não tem como? Só a Sandra, né? Irmãos, eu queria fazer agora aqui um resumo do resumo do que aconteceu até agora nesse estudo que nós estamos fazendo. Lembrando que nós estamos estudando uma revista que ela tem a linha pré-tribulacionista, dispensacionalista, né? É uma revista os grandes temas do Apocalipse, né? Então, aqui, a do pastor João Caetano, comentarista, ela é da editora Central Gospel, e ela nós estudamos essa lição, ela é da escola do viés pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, vamos fazer um resumo, eu fiz um resumo do que aconteceu até aqui, né? Hoje nós vamos adentrar aí ao juízo do trono branco. Então, assim, o que aconteceu até aqui? Irmãos, a gente sabe que nessa escola pré-tribulacionista, aquilo que desencadeia o relógio escatológico de Deus é o arrebatamento da igreja. Então, para a escola pré-tribulacionista, o advento, o que nós estamos aguardando é o arrebatamento da igreja, é o soar das trombetas e o arrebatamento da igreja, né? Para que se comece, então, a última semana, né, que Daniel falou lá no seu livro, a última semana de Daniel, que ficou lá para o final, que é uma semana de anos, de 7 anos. Eu queria fazer essa pergunta aqui para ver qual seria a resposta de vocês, mas, enfim,
já estou falando aqui. Então, o que vai desencadear o relógio escatológico de Deus é o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento na escola pré-tribulacionista será um arrebatamento secreto, somente para aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Será um evento só para os salvos, só para os crentes, né? Só para aqueles que aguardam a vinda do Senhor, né? Por quê? Porque quando o Senhor ressuscitou após ter sido crucificado, ele apareceu somente aos discípulos, né? Ele não apareceu para o mundo todo. Então, acredita-se que a vinda do Senhor, esse arrebatamento da igreja será vista apenas pela igreja, não será vista pelo mundo todo. Então, nós sabemos que, ao acontecer o arrebatamento da igreja, nós, a igreja, estaremos com o Senhor naquilo que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. Estaremos lá com o Senhor nesse período de 7 anos que vai perdurar o período da tribulação ou a grande tribulação que vai durar 7 anos, né, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Nós estaremos com o Cordeiro nas bodas. Desliga o Então, nós estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra estará havendo, então, a grande tribulação, esse período onde o Senhor estará tratando especificamente com o seu povo, os judeus, né? Porque o Paulo diz lá que o endurecimento ele veio para os judeus, em parte, até que a plenitude dos gentios seja, então, enxertada nessa videira. Então, os judeus agora, eles estão, né? O Senhor colocou eles ali de lado, Deus não abandonou o seu povo, os judeus, simplesmente haverá um tempo onde o Senhor estará tratando com eles, que será esse período da tribulação. Então, a igreja foi arrebatada, está nas bodas do Cordeiro, enquanto isso, na terra, ocorre o período tribulacional de 7 anos, que é a última semana de Daniel. Então, irmãos, ocorre também nesse período, nesse advento do arrebatamento, nós que fomos arrebatados, a escola pré-tribulacionista crê então que nós estaremos perante o tribunal de Cristo, ok? Na escola pré-tribulacionista há uma divisão entre o tribunal de Cristo e o juiz do trono branco, são eventos distintos, amém? Então, nós, a igreja que foi arrebatada, comparecerá ante o tribunal de Cristo, não será um tribunal de condenação, mas um tribunal de galardão, onde vai ser julgado as obras de galardão, onde nós seremos, então, galardoados, e cada um, então, vai ter ali o seu nível de galardão, né, que cada um receberá do Senhor conforme as suas obras aqui na terra. Então, veja bem, então o que dispara o relógio escatológico? É o arrebatamento. Então, depois, o que acontece? Nesse período tribulacional se levanta, então, a tríade do mal. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, eles passam a comandar a tudo que há aqui na terra, e a Bíblia diz que foi dado poder a eles para perseguir os santos, aqueles que estarão aqui, que serão, então, os judeus, né? Eles serão perseguidos e eles os vencerão, a Bíblia diz. Porque esse será um tempo onde o Senhor vai refinar, vai provar, vai purificar o seu povo, os judeus, né? Então, Deus passa a tratar agora com os judeus nesse período tribulacional. Ao fim desse período, irmãos, o que acontece? No final desse período de tribulação, o Senhor, então, ele se manifesta de forma visível, né? Todo esse resumo aqui, irmãos, não está na revista, tá? Foi algo que eu preparei aqui à parte. Então, eu quero estar lendo com os irmãos aqui essa vinda, então, do Senhor visível. Nós podemos ler lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 6. Zacarias 13, versículo 6, né? Quando o Senhor, então, se manifestar, se dirá assim:
E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, irmãos, nesse dia, os judeus, então, eles constatarão que o Senhor Jesus, ele então era o Messias que havia de vir, que eles não acreditam até os dias de hoje. Eles não acreditam que Jesus, ele foi o Messias, né? Até talvez por eles terem nutrido uma falsa expectativa do que viria a ser o Messias, né? Eles tinham uma expectativa de que o Messias iria libertar o povo de Israel do jugo, então, de Roma naquela época, do Império de Roma. Né? Então, mas não, o Senhor Jesus ele veio para implantar um reino espiritual primeiramente, porque o Senhor Jesus disse assim, o reino de Deus está em vós, né? Então, Jesus ele não veio na sua primeira vinda implementar um reino terreno, ele veio implementar um reino espiritual. Para então, depois, no final desse período tribulacional, ele vem de uma forma visível. O que acontece? Ele derrota o falso profeta, a besta e o falso profeta, que é o anticristo e o falso profeta, e ele derrota também os exércitos que eles reuniram contra os santos, que é a chamada de a Batalha de Armagedon. Lembre-se que também há outra distinção, não podemos fazer a confusão dessa Batalha do Armagedon, que ela é travada antes do milênio, com a batalha de Gog e Magog, que é a batalha que vai ser travada após o milênio. Então, aqui o Jesus Cristo ele vem no final do período tribulacional, ele destrói não, ele derrota o falso profeta e o anticristo, e ele com a espada, com a espada que sai da sua boca, então ele destrói todos os exércitos que a besta e o falso profeta levantou, e o falso profeta e a besta, eles são lançados no lago de fogo e de enxofre. E Satanás, então, ele é amarrado por 1000 anos. Satanás, então, ele fica preso por 1000 anos. Eu separei aqui alguns versículos. Apocalipse 19, 15. Apocalipse 19, 15. Que diz assim: E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui, essa espada que sai da boca do Senhor, então ele fere as nações que o falso profeta e a besta levantou contra o seu povo. E o Senhor, então, fere essas nações. E a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, do 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, é a derrota da besta e do falso profeta. O Satanás, então, ele é aprisionado por 1000 anos. E aqui, nós que somos da escola pré-tribulacionista, acreditamos que esse período de 1000 anos não é algo figurado como crê algumas outras escolas que pensam diferente. Nós cremos num reino milenar e terreno de Cristo na Terra. Né? O Senhor, então, ele instaura, ao final disso, né? Quando ele joga o falso profeta e a besta e ele prende Satanás, ele instaura aquilo que nós chamamos da penúltima dispensação, que é a dispensação do milênio, né? Vindo após isso aí o estado eterno, né? Quando Apocalipse 22, João fala e vi novos céus e nova terra, então ali já é o estado eterno. Mas antes disso, há então a instalação do milênio, onde o diácono Donizete e o pastor Fagner
ensinaram ali, né, na aula anterior. E ao final do milênio, irmãos, então o que ocorre? Satanás ele será solto. Ele será solto. O texto diz que ele será solto para então enganar as nações e fazer ali o seu último levante contra o povo de Deus, convocando então aquilo que nós conhecemos da guerra de Gog e Magog, né? Então, hoje nós vamos estar iniciando o estudo do juízo do trono branco, que é justamente quando Satanás ele é solto e ele é então derrotado. Nós vamos ver então no Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15, esse texto que fala sobre o juízo final. Irmãos, aqui é o juízo final, tá? Não vai ter como são os julgamentos falhos aqui na Terra por pessoas falhas. Não haverá primeira, segunda, nem terceira instância. Aqui, irmãos, quem reina, né? Ele vai julgar com justiça, o texto diz aqui, grandes e pequenos, irmãos. E não haverá oportunidade aqui de recorrer a mais ninguém. Vamos, então, fazer a leitura que a revista ela nos dá aqui. Ela dá dois textos básicos, que foi até o Fagner e o Doni que leram na sexta-feira passada. O primeiro se encontra lá em Atos 17, livro de Atos, capítulo 17. Versículo 30 e 31. Irmãos, aqui nesse texto, Paulo está em Atenas e ele então prega aos atenienses o Cristo ressuscitado, aquele que foi o Cristo que foi crucificado e ressuscitado, pois os atenienses então eles não criam na ressurreição, né? Então aqui Paulo ele está pregando, já está no término do seu sermão. Então no versículo 30 e 31, Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém, irmãos? Então, esse julgamento, irmãos, só será possível porque o Senhor ressuscitou. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, então, para que houvesse esse julgamento. E Paulo, ele combate muito veementemente lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo 15, onde, então, havia disseminado ali um falso ensino de que não havia ressurreição. E Paulo, então, ele fala, mas se não há ressurreição, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, Paulo, ele combateu ali veementemente contra essa heresia que estava ali se espalhando na igreja de Corinto. E Paulo aqui, ele fala, disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O Senhor ressuscitou, ele foi crucificado e ressuscitou. Essa é, irmãos, a coluna mestra da nossa fé. Então, todo aquele que diz que o Senhor não veio em carne, não foi crucificado e não ressuscitou, irmãos, isso vem do anticristo, né? Nós devemos repreender isso. Então, a coluna mestra da nossa fé é que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E o próximo texto base que a revista nos dá está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Apocalipse 20, 11. Diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia,
e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui, irmãos, é a descrição que João nos dá sobre o juízo final. João fala que ele viu não apenas um trono branco, irmãos, mas ele dá um adjetivo a esse trono. Ele diz: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E João diz: e vi mortos, grandes e pequenos. Paz, Josias. Deus abençoe, meu querido. João diz que ele viu mortos, grandes e pequenos. Irmãos, aqui João não está falando de estatura, de pessoas grandes, de pessoas pequenas, mas Deus está falando do grau que essas pessoas tinham de influência, de autoridade na terra. Porque, irmãos, nesse dia, todo joelho se dobrará, irmãos, e toda língua confessará. Quando João diz que ele vê grandes e pequenos, nesse dia, irmãos, não adianta se levantar o presidente do Conselho da ONU. Vai ser dito a ele: ajoelhe-se, que você está diante do juiz, do Deus de toda a terra. A Bíblia diz, eu quero ler com vocês aqui, no livro de Romanos, é um versículo que eu separei aqui, irmãos, à parte, capítulo 14. Não adianta nesse dia, irmãos, se levantar o presidente da República e ele pode bater no peito ali e dizer: eu sou o presidente da República. Será dito para ele assim: ajoelhe-se, você está diante do juiz de toda a terra. O Senhor mesmo disse aqui no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Amém, queridos? O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, como nós acabamos de ler aqui, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas palavras não hão de passar. Então, nesse dia, meus irmãos, será um dia de grande justiça, porque aqui é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, nós lemos aqui no capítulo 20, quando Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Diz assim, João também falando aqui no capítulo 20, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando ele fala que os outros mortos não reviveram, é porque eles estão sendo ressuscitados aqui no capítulo 20, a partir do verso 11, quando João fala: e viu os mortos, grandes e pequenos, e deu o mar, os mortos que nele havia, e o inferno, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então, aqui é a segunda ressurreição. Então, só que o texto diz aqui: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque nesses não haverá poder a segunda morte. Então, na primeira ressurreição, você está salvo, irmão. Agora, na segunda ressurreição, todo joelho se dobrará, irmãos, e toda língua confessará. E isso será algo obrigatório, não será algo opcional, né? Vai ser algo, todos terão que se ajoelhar diante desse juiz que João viu, que está sentado não somente num trono branco, irmão, mas num grande trono branco. Então, nós vamos, a partir desses textos aqui, irmãos, vamos dar início aqui à lição da revista. Eu tô 32. Irmãos, há muitos textos aqui que nós não vamos, por uma questão de tempo, a gente não vai abrir para ler todos eles, mas eu separei alguns aqui para a gente estar fazendo a leitura e uma breve explanação. Então, assim, o texto aqui da revista,
ele está citando outros julgamentos que há na Bíblia. Ele não está se referindo do juízo final, tá? Ele está apenas dando um exemplo de outros julgamentos que existiram na Bíblia. O texto acima diz assim: nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, temos uma clara descrição da criação de Deus. Todas as coisas eram boas e perfeitas. Nossos primeiros pais tinham livre acesso ao paraíso, um lugar destinado à habitação do homem, que deveria ser conquistado e desfrutado pelo primeiro casal e seus respectivos descendentes. Gênesis 1, 22. Não se sabe ao certo por quanto tempo Adão e Eva gozaram da exuberância do Éden e da tranquilidade proporcionada pela presença do Criador. Fato é que a cena de absoluta perfeição foi alterada para a cena do juízo divino sobre a história humana. O homem, a mulher, a serpente e a terra foram julgados pelo Senhor e cada um recebeu sua respectiva sentença. Gênesis 3, 14 a 24. Além deste primeiro e definitivo juízo divino, outros tantos são citados no texto bíblico. Então ele dá aqui o juízo do pecado deste mundo que viria por meio da morte de Cristo. Então ele dá lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 31 e 32. O primeiro exemplo aqui de outros julgamentos, né, que houve na Bíblia, o primeiro que ele dá é o Evangelho de João, capítulo 20. Não. João 12, 31, 32. Jesus aqui, irmãos, ele está... os gregos, né? A Bíblia diz que alguns gregos desejavam ver a Jesus. Então, Jesus, ele, no capítulo 23, ele então passa a fazer uma oração, né? Ele diz assim, só para a gente se situar aqui nesse contexto. Na verdade, e Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus está falando dele mesmo. Era necessário que ele, então, morresse, né? Fosse ressuscitado por Deus, para que ele pudesse, então, enviar o seu Espírito, então, através do Espírito, habitando em cada crente, né? Ser muitos. Se ele continuasse na terra, seria apenas ele. E ele diz assim, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Versículo 29, ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou. Então, no verso 30, Jesus respondeu e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então, no versículo 31 diz assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairem a mim. Se referindo, então, quando ele foi, então, levantado na cruz, ele diz, então, que todos ele atrairia a si. Irmãos, o que Jesus infringe aqui é a primeira derrota a Satanás. Inclusive, esse texto, ele é usado muito como base pelos amilenistas, dizendo que aqui Cristo havia, então, amarrado, preso Satanás para que o milênio, então, começasse. Mas nós não cremos dessa forma, porque Satanás, então, ele deve ser preso para que não enganasse as nações. Então, se nós estamos vivendo, então, no milênio, e Satanás está preso, então, quem está enganando as nações, né? Então, não tem como a gente entender dessa forma, em respeito àqueles que pensam diferente. Mas aqui, então, Jesus, o que ele faz? Ele tira de Satanás, então, o poder que ele tinha de manter as pessoas presas ao pecado. Ele infringe uma primeira derrota a Satanás agora. Porque, como o texto diz, e eu coloquei aqui alguns textos para a gente estar lendo juntos, Satanás, aqui nessa passagem, ele é o valente.
e o mais valente que é Jesus, então ele amarra esse valente e saqueia os seus despojos. Então Satanás ele vence Jesus, aliás, ele vence Satanás. Então e ele consegue então saquear os despojos do inimigo. Então quem que era o despojo de Satanás? Era eu, era você, querido. Nós que éramos prisioneiros de Satanás. Então Jesus com a sua morte na cruz, ele nos dá essa primeira vitória. Né? Eu separei aqui dois textos para a gente estar fazendo a leitura. Lucas 11, 21. Evangelho de Lucas 11, 21 e 22. Que diz assim: quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, aqui nessa passagem, o valente é o inimigo, e o valente aqui é Satanás. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, quem é mais valente que Satanás? É Jesus. Então, vindo alguém mais valente que ele vencendo, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Então, Cristo vem e nos liberta. Essa é a primeira vitória que Jesus imprime sobre Satanás. Ele vem e nos liberta. Qual outro texto que eu me embaso, né, para estar falando isso? Colossenses 2, carta de Paulo aos Colossos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Então, qual que é esse primeiro juízo que nós lemos aqui? É a derrota, né? A primeira derrota que Jesus imprime a Satanás. Diz assim, Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando, olha aqui, lembra que nós acabamos de ler aqui em Lucas, que ele saqueia os despojos? Paulo se emprega aqui também desse mesmo linguajar, diz assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, o que Jesus faz aqui? Ele paga, irmãos, aquela dívida que era impagável. Essa primeira vitória que Cristo imprime em Satanás, quando ele fala aqui que esse é o primeiro juízo, é quando ele vence, indo até a cruz, indo até a morte de cruz, cumprindo o plano salvífico de Deus. Então, essa cédula de ordenança que era contra nós foi cravada na cruz. Então, Jesus paga esse preço. Por isso que nós falamos que o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo. Ele paga a dívida no nosso lugar. Então, aqui, ele então infringe essa primeira derrota em Satanás. Então, vamos seguir aqui. O auto-julgamento dos cristãos por toda a vida para não sermos condenados com o mundo. É o próximo exemplo aqui de julgamento, de juízo, de julgamento que o autor aqui, então, ele separa. 1 Coríntios, ele usa como texto aqui, 1 Coríntios 11, 31, 32. Eu vou estar explanando aqui também esse texto, irmãos, até porque domingo, a paz, pastora, Deus abençoe, a Lourdes também, né? A paz do Senhor, a Lourdes. Eu vou estar explanando também, irmãos, esse texto, até porque nós estaremos domingo da nossa igreja, se assim Deus permitir, será o nosso culto de ceia. Então, eu achei pertinente nós estarmos falando a respeito desse texto que fala, né, o auto-julgamento dos cristãos por toda a sua vida. Então, nós devemos sempre, irmãos, estar fazendo uma autoanálise, irmãos, da nossa vida, né? É muito comum, eu trabalho com aplicativo, então, quando você está ali no GPS, você pega um caminho errado, ele fica assim, como é que fala aquela palavra? O GPS? Recalculando. Né? Então, é interessante a gente sempre estar fazendo, irmãos, uma autoanálise, né? Assim como o GPS, recalculando a rota, para ver se a gente
né, não está aí trilhando um caminho que não vem do Senhor. Então, eu achei muito pertinente aqui estar falando sobre esse texto, explanando esse texto, justamente porque nós temos o culto de ceia no domingo, né? Então, lá no, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, 32, no título da Bíblia, assim, dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia. Então, no verso 31 diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, o que Paulo está falando aqui? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Então, ele fala no versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando o Senhor nos julga, quando ele nos corrige, quando ele nos disciplina, irmãos, é para não sermos condenados com o mundo. E eu achei nessa palavra, irmão, de autoanálise, de auto-julgamento, eu achei muito interessante nós estarmos. Eu me lembrei de uma passagem da passagem de Davi. Por quê que eu estou falando isso? Porque nós somos, irmãos, muito severos no julgamento com o próximo e a gente pega muito leve com a gente. Lá, eu não vou ler por uma questão de tempo, irmão. Já são 15 para as 9, não cheguei nem na metade da revista. Você leia na sua casa, 2 Samuel 12, do 1 ao 23. Né? Eu ia ler e explanar, então eu vou estar só fazendo a explanação. Esse texto fala de Davi, irmãos. Davi, quando ele deveria estar, havia uma época onde os reis, na época, eles saíam para guerrear. Então, irmãos, o pecado começa com você estando onde você não deveria estar. Davi deveria estar onde? No campo de batalha, que era onde os reis, naquela época, saíam para guerrear, para ampliar território. Davi não foi, ficou no palácio. Né? Mente vazia, como o povo fala, né? Oficina do diabo. Aí Davi vai, abre a janela do palácio, o que ele vê? Batseba tomando banho. Pronto. Né? Por isso que o Senhor Jesus fala, né? Que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, irmãos, você escolhe aquilo que você põe diante dos teus olhos. Então, enfim. Davi, então, manda chamar Batseba, adultera com Batseba lá, né? Se deita com ela. Batseba é casada, era casada com Urias, um soldado fiel do exército de Davi. Urias estava onde? No campo de batalha. Batseba, então, se deita, dorme com Davi, engravida. Batseba fica grávida de Davi. Aí eu achei interessante a didática do profeta Natan. Porque o Natan, quando ele chega no palácio, talvez até por uma questão de receio, porque Davi era o rei, né, irmão? A gente sabe que ser profeta naquela época não é que nem hoje. Hoje, profeta é status. Naquela época, profeta, você perdia a cabeça por ser profeta. Então, era uma terrível responsabilidade, irmãos. Qual era a obrigação de Natan ali? Chamar a atenção de Davi. Então, eu achei muito interessante a didática de Natan. Ele não confronta o Davi diretamente. Ele falou, oh, Davi, você dormiu com uma mulher que não era sua, que era casada. Então, não. Natan, então, ele conta uma parábola. Ele fala, olha, rei, havia um homem muito pobre que tinha lá uma ovelhinha, né? Ele criava essa ovelha com muito amor e carinho dentro da sua casa, e havia um homem muito rico. Esse homem muito rico tinha muitas ovelhas. Um dia, esse homem muito rico resolveu receber uma visita e ele foi lá na casa desse homem muito pobre e tomou a ovelha dessa pessoa para então servir de banquete para o seu visitante. Irmãos, quando Natan conta essa história para Davi, Davi não sabia que Natan estava falando dele. Porque nessa história fictícia, a ovelha se referia a Batseba, e esse homem muito pobre era Urias. Davi, então, era um homem muito rico, com muitas ovelhas, muitas mulheres. Né? Mas Davi não se contentou com as suas mulheres, ele cresceu o olho na mulher que era do próximo. Então, Davi não sabia que ele estava falando dele. E por isso que eu falo, irmãos, o nosso julgamento, muitas vezes com os outros, ele é muito rígido e sem misericórdia. Davi falou, esse homem seja passivo de morte.
né? Que ele restitua lá 4 vezes mais. Só que Davi não sabia que ele estava falando dele. Aí, irmãos, eu faço a seguinte pergunta. Será que se Davi soubesse que Natan estava falando dele, Davi ia dar esse mesmo julgamento de morte? Fica aí a pergunta. Então, irmãos, esse auto-julgamento ele é muito importante. E lembrando que a medida que a gente usa no julgar, ela será a mesma medida usada contra nós. Tá? Não que nós sejamos crentes omissos, porque nesse mesmo texto está falando aqui, no começo do texto, Paulo está falando, olha, eu ouço que há dissensões entre vós, e em parte creio. E é necessário que haja, então, divisões e heresias para que os sinceros se manifestem. Então, não é também para você ficar omisso, mas Mas isso está sendo feito, irmãos, hoje de uma maneira muito errônea, porque ao chamar a atenção de alguém, irmãos, ao corrigir alguém, a Bíblia diz que Paulo, se não me engano, instruindo Timóteo, diz que seja feita essa admoestação, essa exortação com doutrina, que é a doutrina bíblia, e com amor. Né? Então, quando a gente vai chamar a atenção de alguém, irmãos, a gente precisa fazer isso com doutrina e com amor. Então, a gente precisa ser mais severo conosco do que com o próximo. O que aconteceu com Davi? Já uma clara expressão da graça e da misericórdia de Deus, porque pela lei o crime de Davi era passivo de morte. Por isso que Davi falou, então esse morra, né? E que ele seja condenado à morte. Né? Então, quando Natan fala, Davi, você é esse. Você é esse homem. Então o texto diz que Davi, ele cai em si. Ele caiu em si ali naquele momento, quando Natan fala isso para ele. Mas Natan falou, olha, você não vai morrer, mas o mal se levantará sobre a sua casa. Irmãos, outra coisa também que a gente entende de uma forma muito errada, eu vejo as pessoas entendendo isso de uma forma muito errada. Irmãos, perdão não exclui consequências. Amém? Há perdão para a minha vida e para a tua vida. Mas nós, fatalmente, irmão, nós vamos colher as consequências dos nossos atos. Tá? Foi o que aconteceu com Davi. A criança morreu e lá na frente houve um caso de incesto ali. Eu não me recordo agora o nome, mas um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã, né? E o irmão dessa menina que foi estuprada foi e matou ele, né? Foi então que o mal se levanta ali, Absalão, né? E Natan fala, olha, aquilo que você fez encobertamente, Deus fará as claras. Quando Absalão, então, ele expulsa Davi de Jerusalém, não que ele expulsa, né? Davi ele já foge, então Absalão vem e Absalão se deita com as concubinas de Davi em plena luz do dia, irmãos. Então, aquela palavra se cumpriu à risca ali na vida de Davi. Davi foi perdoado, mas as consequências veio sobre a vida dele. Então, irmão, essa necessidade de sempre estar fazendo um auto-julgamento, né? E aqui, irmãos, eu não vou estar fazendo a leitura, até por uma questão de tempo, tá? Mas você anota aí na sua casa. O próximo exemplo aqui que ele dá como julgamento na Bíblia, diz assim, o julgamento de Israel por seus muitos séculos de rebelião. O autor aqui ele usa o livro de Ezequiel, capítulo 20, do 33 a 44. Eu não vou ler, mas você que está indo em casa, você pode estar fazendo a leitura depois. O próximo é o julgamento dos anjos devido à rebelião contra Deus, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, e o livro de Judas, Judas, né, só tem um capítulo, versículos 6 e 7. O julgamento das obras dos cristãos, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10 e 11. O julgamento das nações que estiverem vivas no segundo advento, Mateus 25, 31 a 46. E o julgamento dos ímpios mortos, Apocalipse 20, 11 e 15, que é o texto base, né, da revista. E Atos 17, 31. E Romanos 2, 16. Vamos seguir aqui na revista. Nesta lição, estudaremos o juízo do grande trono branco, que marca o fim dos tempos e a consequente entrada no estado eterno. Esse acontecimento foi anunciado por João nas últimas páginas da Bíblia.
O vaticínio bíblico serve basicamente a dois propósitos. Primeiro, convocar-nos ao estado de alerta, a fim de não sermos condenados naquela ocasião. E dizer às pessoas, como atalaias do Senhor, como elas poderão escapar da condenação eterna que será promulgada neste evento escatológico. Ele usa aqui o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 e 21. Eu vou estar fazendo aqui, irmãos, a leitura de Ezequiel 3, do 17 ao 21. Eu acho de suma importância, irmãos, nós lermos aqui esse trecho, que diz, como eu disse no início, irmãos, é a nossa responsabilidade, né, de proclamarmos esse evangelho. Que diz assim: o atalaia de Israel. Ezequiel 3, eu vou estar lendo a partir do versículo 16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua impiedade, na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Versículo 19. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Irmãos, pesa sobre nós a grande responsabilidade, irmãos, de proclamarmos a salvação do Senhor. E esse texto, irmãos, essa responsabilidade, ela está muito clara ao longo de toda a Escritura. E nós temos aqui, nessa passagem que nós acabamos de ver, Deus falando com o profeta Ezequiel, falou: Ezequiel, eu tenho colocado você como um atalaia. Você tem que advertir as pessoas do seu mau caminho. E se há, irmãos, uma omissão nossa de não avisarmos o ímpio do seu mau caminho, e esse ímpio morrer na sua impiedade, irmão, isso será requerido de nós. Então, muitas vezes, a gente deixa uma oportunidade passar para não arrumar briga, para não arrumar confusão. Mas se Deus tem colocado, irmãos, uma pessoa na sua vida, na sua presença, que seja, às vezes, muitas vezes, uma pessoa que você nunca viu, mas se está ali no seu trabalho, você está na rua, você tem uma oportunidade de falar da salvação em Cristo, irmão, não perca essa oportunidade. Porque se aquela pessoa ela não ouvir de você o evangelho nesta oportunidade, essa pessoa vier, irmão, a falecer, isso será cobrado de nós, irmãos. Então, nesse texto, Ezequiel fala do ímpio, né, daquele que não conhece a verdade, mas ele fala também daquele que se desvia. E aí é outra verdade nesse texto que tem que ficar muito claro, irmãos, porque não há créditos com Deus. Aquele que se desvia da verdade, ele automaticamente, a partir do momento que ele desvia o seu caminho para praticar aquilo que ele sabe que é pecado, daquilo que ele fez de bom, aquilo não será mais lembrado. Foi o que o texto falou aqui, disse aqui. Então, nós temos não só a obrigação de avisar o ímpio do seu mau caminho, mas também
de falar também daquele que se desvia da verdade, né? Devemos ir lá e conversar com essas pessoas. Lembrando, sempre tendo como base, irmãos, aquilo que nós falamos aqui, né? No admoestar, no julgar alguém, irmãos, faça isso com doutrina e com amor. Lembrando que você, ao chamar a atenção de alguém, você precisa estar com a sua vida, irmão, correta. Essa pessoa ela não pode virar para você e falar, mas, puxa, você faz isso, isso e isso. Por isso a importância de vivermos aquilo que pregamos, que ensinamos. Então, senão, que autoridade nós vamos ter, né, de chamar a atenção de alguém? Então, faça isso em santidade, faça isso com toda a doutrina contida na Bíblia, faça isso em amor, mas, como o Senhor Jesus falou, tire primeiro a trave do seu olho, para depois você querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Há essa ordenança do Senhor. Primeiro nós temos que estar com a nossa vida correta, irmãos, diante de Deus, para termos autoridade, né, para fazermos isso. Mas, irmãos, então, eu nem comecei a revista, irmão. Eu ia começar agora no capítulo 1, o grande julgamento. Estou vendo que esse estudo vai durar, ao invés de 2, 3 sexta-feira. Mas, irmãos, é como eu falei no começo, tá? Eu gosto de falar, de explicar direitinho tudo aquilo que Deus trata comigo, porque eu entendo que é algo que Deus quer falar com alguém, né? Seja com aquele que está participando ao vivo, seja com aquele que vai ver esse estudo depois. Eu não tenho pressa, irmão. Eu não tenho pressa. Eu quero, como Paulo diz, né? Declarar todo o conselho de Deus. Eu não quero omitir nada, irmãos, daquilo que o Senhor fala comigo, porque, como eu disse, como nós lemos aqui, isso será cobrado. Se alguma coisa eu deixo de falar aqui, irmãos, isso depois vai ser cobrado de mim. Então, irmãos, eu não tenho pressa. Nem que eu leve 2, 3 sexta-feiras para concluir essa lição, mas eu quero pôr a minha cabeça no travesseiro em paz com Deus, sabendo que eu falei tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Irmãos, vamos estar encerrando então por hoje esse estudo, né? Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Eu vou pedir para minha esposa então estar colocando aí no vídeo as atividades que nós vamos ter na nossa igreja, né, amanhã e no domingo também. No domingo será o nosso culto da família. Será um culto de ceia, irmãos. Vai fazendo o seu auto-julgamento aí, vai falando com Deus, vai pedindo para o Espírito Santo falar com você, né? Para que, caso haja algo que você fez, irmãos, e que até tenha caído no esquecimento, que o Espírito Santo possa te iluminar e te fazer lembrar, né? Para que tudo seja confessado diante de Deus. Amanhã teremos, então, como em todas as semanas, né? Onde nós temos o culto de ceia, teremos na nossa igreja, das 8 às 9 da manhã, a nossa período de oração, que será presencial e online. E ao término da oração, nós teremos o nosso bazar beneficente, irmãos. Então, compartilhe aí com a sua família, com o seu vizinho, com os seus amigos, né? Esse é importante evento da nossa igreja, né? A fim de arrecadarmos fundos, irmãos, para fazermos aquilo que é a obra de Deus, né? Nós precisamos, né, de dinheiro para fazer a obra de Deus. Então, o dinheiro ainda se faz necessário para que a obra de Deus seja feita. Então, compareça, prestigie lá o bazar que nós teremos na nossa igreja, das 9 às 15 horas. Vá lá, irmãos, e nos ajude nessa grande obra. Amém? Creio que não esqueci de nada. Não? Então, recapitulando, amanhã, das 8 às 9, oração presencial e online na nossa igreja. Das 9 às 15, o nosso bazar beneficente. E no domingo, às 9 da manhã, o culto de família, né, onde teremos a última ceia do ano. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, eu quero terminar por aqui. Então, na semana que vem, a gente vai começar a revista, né? No tópico número 1, o grande julgamento, se assim Deus o permitir. Eu quero estar encerrando aqui, fazendo uma oração e agradecendo a Deus por mais esta oportunidade.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por este momento na tua presença, ó Deus. Que o Senhor, Pai, vivifique, Senhor, tudo aquilo que foi dito, ó Deus. Que não venha cair no esquecimento, Pai, mas que nós venhamos a aprender a cada dia mais contigo, Senhor. Que o Senhor possa, a cada dia, nos tomar pelas tuas mãos, Senhor, e nos guiar e nos conduzir, Pai, aquilo que é o centro da sua vontade para as nossas vidas, Senhor, para a tua igreja, ó Deus. É que eu te peço, Pai, guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos, Senhor, até o dia, a vinda do Senhor, o nosso Salvador, Pai, que nos levará a ti, ó Deus. Quero te agradecer e encerrar este estudo, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.